Ministério Santidade é o caminho. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Venham você também fazer parte desta família. Cura, libertação e avivamento, palavra de arrependimento. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Deus abençoe a todos. Assim como eu anunciei nos status, anunciei no grupo também da igreja, né? Sobre o ensino que eu estarei passando, amém? Qual o significado de santidade é o caminho, meus irmãos. Deus tem me mostrado pessoas que têm dúvidas sobre santificação, sobre veste, da maneira que as pessoas têm que andar, né? O porquê isso aí que está acontecendo. Porque tem que ter paciência, porque são pessoas novas, eu entendo, né? A gente tem que chegar devagarzinho para essas almas chegando agora, que nunca conheceram a verdade, eu entendo. Então, eu estarei passando o ensino, qual o significado de santidade é o caminho, amém? O que significa santidade é o caminho? Então, eu estarei passando para você o ensino do que o Espírito Santo de Deus mandou para mim para passar para você, amém? Estou aqui sem uma Bíblia, apenas revelação do céu do que significa isso. Graças a Deus eu vim numa igreja rígida, uma igreja que ensina a santificação do corpo e da alma e do espírito. Tem que morar os três juntos, né? Porque o qual não haverá Deus. Então eu vim da igreja Santidade e Arrependimento, os frutos da ESE de Caxias do Sul que fechou. Então, assim como eu tive nos dois arrebatamentos, então continuei firme e forte desde o meu batismo até aqui do crescimento espiritual, até no crescimento espiritual de apóstolo, né, que eu era pastor, pós-apóstolo. Então eu mantive firme desde aquele batismo, eu não desviei nem para um lado nem para o outro, glória a Deus. Então eu estarei aqui, meus irmãos, dando o ensino, o que significa santidade ao caminho, amém? Fica até o final. Meus irmãos, o que significa santidade ao caminho? Aleluia, Deus. Estarei explicando para meus irmãos, aleluia. Santidade, meus irmãos, é santificação, é pureza para com Deus, amém? Tem como jorrar água suja e água limpa junto? Não tem, né? Numa fonte de torneira não se jorra duas águas, né? Ou é limpa ou é suja. Sejais santo, assim como o Senhor é santo. O qual motivo, né, de santificar, santidade, santificar, amém? A palavra santidade, a palavra santificar, é você para com Deus, a santidade em você, o temor de Deus tem que vir dentro de você, porque Jesus, ele não quer o coração. Muitos acham que Jesus quer o coração. Não, ele não quer o coração, ele vê o que está do profundo coração, amém? Então a santificação, ela vem de um arrependimento seu, né? Se as coisas do mundo estão incomodando o seu eu, o seu ego, as coisas do mundo estão atrapalhando, que é só que você queira as coisas daqui e não tem o arrependimento, é porque você não é convencido pelo Espírito Santo. Mas para isso tem que ter um tempo do convencimento do Espírito. Você tem que estar profundo a Ele, você tem que estar em constante oração, fazer campanhas de oração, amém? Então a santificação, ela vem através de dentro para fora, amém? Então eu não vou dizer assim, meus irmãos, vai mudar as vestes, vai trocar, não. Porque quem vai confundir a mente é o demônio. O demônio confunde as mentes para que você fique na mesmice. Mas quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Mas para isso você tem que estar sensível à voz de Deus. Meu Deus, que forte. Porque quando você está sensível à voz de Deus, o espírito do engano não vem atrapalhar que você está errado. O espírito do engano vai dizer que você é de qualquer jeito, que não tem nada a ver, que Deus não vai julgar por uma roupa, um pingente, um brinco, uma maquiagem. Então você tem que estar sensível a Deus. E quando está sensível à voz de Deus, fica mais fácil de você ser convencido por Deus. Aleluia, Deus. Aí o espírito do engano não vem enganar você. Amém? Porque quem convence é Deus, né? Glória a Deus. Então quando você está sensível a Deus, em constante oração, Ele vai dizer, filho, tá errado, não é por ali, é por aqui. Não, filho, tira essa calça jeans, essa não agrada a Deus, essa calça jeans é consagrada aos demônios. Aí você vai pedir discernimento a Deus, vai fazer prova com Deus sobre tais roupas brilhosas, mas isso aí o Espírito Santo vai te convencer. Meus irmãos, você está chegando na igreja agora, eu não posso dizer, irmão, você está errado. Irmão, você está errado, irmão, você está errado. Não posso, meus irmãos, o Espírito Santo convence.
Amém? As almas vão chegar toda machucada para receber uma oração, uma ajuda espiritual. O que eu tenho que fazer? Manter cautela, deixar para mais para frente, né? Que quem vai convencer é o Espírito Santo, sim. Amém? Então a gente tem que ter uma salinha para conversar com os membros. O que significa essa salinha? Para chamar atenção. Se 1 mês ou 2 meses a alma não é convencida pelo Espírito Santo de Deus, alguma coisa está errada. A pessoa não está sendo sensível a Deus, não está se entregando completamente. Amém? Por isso que tem que ter uma salinha para ter um convencimento do Espírito. Vamos supor, a pessoa não foi convencimento ali, não teve convencimento sozinha ali na casa, né? Mas aí a salinha a gente leva para conversar e mostra os RI. Amém? Aí a gente mostra, irmã, é por aqui, irmão, é por aqui, porque a pessoa não teve uma sensibilidade do Espírito, a pessoa não fez uma oração para o Espírito Santo convencer que está errado. A gente leva para a salinha para ensinar, para conversar sobre aquela coisa que está errado. Porque a gente não quer que essa pessoa perca a salvação, aleluia a Deus. A gente não quer que essa pessoa perca a essência do Espírito Santo. Mas aí vai ter um tempo determinado, de 1 mês a 2 meses, esperando até aquela alma ser convencida pelo Espírito Santo de Deus. A gente vai lá, faz visita, tira o maligno que está atrapalhando a pessoa de ser convencida dentro do lar. Sempre tem alguma coisa que está atrapalhando. Às vezes é uma roupa maligna, às vezes é um quadro maligno, né? Alguma coisa, ou a pessoa idolatra só roupa preta que não pode. Então é alguma coisa que a pessoa não está tendo força. Então a gente tem que ir lá, fazer uma visita para limpar a área, fazer uma oração forte, né? Mas e quando a pessoa está na igreja há muito tempo e não é convencida de tirar um brinco? E daí a gente pega e conversa com a pessoa. Mas isso, meus irmãos, é o convencimento do Espírito. Amém? Eu prestarei conta no dia do juízo, meus irmãos, se eu perder uma alma. Se eu perder uma alma para o inferno, eu prestarei conta. Eu te dei um ministério em tuas mãos para cuidar do meu rebanho e você não valorizou. E você não cuidou como era para cuidar. Amém? Então o Espírito Santo de Deus, no dia do juízo, será eu e o trono. Na frente do trono, eu vou ser chamado, vou mostrar o meu livro das obras, o que eu tenho feito pelas almas. O que eu fiz pelas almas, o que eu fiz por você. Entendeu? Então eu vou ser cobrado as minhas obras aqui na terra. Depois das minhas obras ser mostrado ao público e para mim, principalmente, aí vai abrir o quê? O livro da vida. Se eu tiver escrito no livro da vida, para ver se eu fui aprovado. Aí, se eu não fui aprovado, os anjos vão pegar os meus pés pelas mãos, vai amarrar e vai jogar no calabouço pro inferno. E aquelas almas que eu não ensinei a santificar, vão me cobrar lá no inferno. É, porque eu aprendi contigo assim, por que tu não me alertou do pecado? Por que tu não falou a verdade? Então, muitas das vezes, meus irmãos, não é a culpa das almas, às vezes de parar no inferno. Às vezes é porque elas não têm sensibilidade de ouvir a Deus. Então a gente tem que chegar até nelas e ensinar, não é por ali, é por aqui. Deixa o Espírito Santo falar com você, faz jejum, faz oração. Então não é a culpa das pessoas. Às vezes é a culpa da gente não ensinar as almas a orar corretamente, de ter sensibilidade com Deus. Amém? Então tem um tempo determinado acima e abaixo do céu. Tudo que é ligado na terra também é ligado no céu. Então muitas orações não chegam nem até o teto da casa. Por quê? As almas não estão sabendo se aprofundar em Deus. Elas não estão conseguindo se aprofundar. O que será que está faltando nessas almas? Ajuda espiritual. Amém? Então assim, as igrejas não estão assim ajudando mais as almas a santificar. É isso que eu falo sobre doutrinas de demônios. Doutrina de demônio é reteté, redopiar nas igrejas. Aí não tem glorificação. Né? Esse negócio de falar que a unção é transmitida a unção. Não existe isso. Se é por isso, então, o Kenza Tsushi transmitia a unção para o filho dele, Robert. Se é por isso, então, o Davi Miranda transmitiu a unção dele para os parentes dele para continuar a igreja como está. Olha como é que está as igrejas hoje dele, né? Então não existe transmissão de unção. Por isso que as igrejas caem no poder e diz que é o Espírito Santo. Não, isso aí é doutrina de demônios. Então temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. O que é de Deus, o que é profano. Amém? Glória a Deus. Então a gente está aqui para ensinar, para ajudar as almas a vir para o caminho certo, fugir da aparência do mal aos poucos. Se o Espírito Santo não convencer essa alma, é porque alguma coisa está errada. Amém? E também tem doutrina de homens. Doutrina de homens é o qual que em cima prega a verdade, mas não chama uma alma para conversar sobre as vestes, porque está 30, 40 anos da igreja e não ensina as almas a trocar as vestes. Entendeu? Então a pessoa fica na mesmice, né? Não tem convencimento do Espírito, porque aquelas vestes estão atrapalhando a vida espiritual, porque está escandalizando na pessoa. Amém? Porque tem roupas consagradas a demônios. Amém? Roupas coladas, saia rachada até o pé, de cima assim até o pé, é tudo consagrado a demônios, né?
colocam coisa no cabelo que não pode. Então assim, quando ainda não é convencido, é porque tem alguma coisa errada. A pessoa não está sabendo orar direito ou porque o pastor não está ajudando. Então temos que tomar muito cuidado com isso. As almas são almas preciosas para Deus, almas preciosas, né? Então a gente tem que ganhar, tem que lutar por aquela alma, amém? Cuidar dela como fosse um filho nosso, mas nós temos que ter cautela com as almas. Não é assim cobrar de começo, não. É dar um tempo para essa pessoa ter um arrependimento. Não, é verdade que o apóstolo falou, é assim, né? Por que hoje não tem sinais nas igrejas, meus irmãos? Cadê os sinais? Por causa disso, né? Se é uma pessoa espiritual, vai dizer, ó, pega essa camiseta na mão que vai pesar na tua mão. A camiseta vai pesar e vai cair. Ó, pega essa tiara aqui, ó, né? Vai ver como é verdade, como tá atrapalhando, como tá te dando dor de cabeça, como tá atrapalhando de você orar. Então é isso. Por que não tem mais os sinais nas igrejas? Porque os pastores que é líder, meus irmãos, líder de uma igreja não tá tendo forças. Por isso, meus irmãos, está acontecendo isso, de chamar pessoas de fora para estar pregando nas igrejas. Por quê? Porque tem que avivar, porque não tem neles, e eles têm que chamar alguém para avivar. Amém? É isso que está acontecendo hoje. Eles estão perdendo a sensibilidade do Espírito. Estão perdendo a essência do Espírito Santo. Tem que ser corpo, alma e espírito. Tem que morar os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se morar só, se você tiver nas vestes, mas dentro de você está impuro, dentro de ti está impuro, não adianta de nada estar nas vestes. Primeiro, analise-se o homem a si mesmo. Amém? Analisar o homem a si mesmo. Amém? Só tem caça de demônio, só sai com jejum e oração. Nós temos que se analisar primeiro. Temos que tomar muito cuidado. Amém? Então é por isso, meus irmãos, as igrejas de santidade, elas são atacadas, elas são injuriadas, porque elas estão estreitando o caminho, porque o ciclo está fechando. O ciclo está fechando, daí para pior. Então, aqueles que têm uma igreja de santidade, zela por essas almas, zela pelas pessoas e ajuda a santificar sim. Conversa, não tem uma salinha, conversa com as almas ali na cadeirinha, acabou o culto. Vem cá, irmão, vem cá, irmã, quero conversar com você. Eu vi que você está muito tempo aqui na igreja, mas você não conseguiu, como é que você está orando? Você não conseguiu ter sensibilidade do Espírito ainda. Eu vejo que está faltando uma mudança em você, que você está tempo na igreja e não foi convencida. Aí faz outra visita no lar, começa a conversar, é isso. Meus irmãos, é isso. Às vezes o coração está trancado para algumas coisas assim, e a pessoa deixa levar, aí a pessoa se esfria e sai da igreja. Então é isso, meus irmãos, as almas estão morrendo até dentro das igrejas, porque não estão ensinando a santificar, não estão dando tempo para as almas, não estão ensinando a orar e nem pagar preço em oração. E as igrejas também não têm oração, as igrejas têm que ter 2 dias de oração da noite, o mínimo 2 dias na semana, porque não está tendo mais nada disso, meus irmãos. Então assim, a santidade é o caminho, significa santificar naquele caminho. Santificar naquele caminho. Amém? Eu nunca me esqueci ali em Maravilha que tem uma menina de 13 anos que eu batizei ela nas águas, que ela chegou em mim, depois de 1 mês e meio de congregando com nós, olha só, eu não falei nada para ela. Ela chegou assim, eu era pastor ainda, né? Falou, pastor, eu quero trocar minhas vestes. Ela estava indo de calça e eu não falei nada para ela, esperei um tempo. Ela pegou, chegou em mim, eu quero trocar minhas vestes. Aí, quando ela falou que queria trocar as vestes, aí o que aconteceu? Aí eu batizei ela. Como é que eu vou batizar ela se ela não trocou as vestes ainda? Quando ela falou assim que eu quero trocar minhas vestes, eu senti uma alegria no meu coração, porque ela foi em todos os cultos, ela participou, eu visitei a casa dela, ela tinha umas calças cheias de bolso, né? E daí, automaticamente, ela disse pra mim, quero trocar minhas vestes. Eu não aguento mais ficar assim. Como é que eu posso chegar na mãe e no pai pra falar? Eu nunca me esqueci esse dia. Aí, ela chegou até mim e falou, igreja. E ela, não deu 1 mês ou 2, ela tava com as vestes até o pé, a saia. E aí eu vi que ela tava se esforçando, né? E não precisou levar pra salinha pra conversar. Eu vi que tava se esforçando, aí sim aconteceu um grande batismo na vida dela. Glória a Deus, aleluia. Porque o Espírito Santo convenceu, ela foi sensível ao Espírito Santo. E muitos que demoram década e década para ser convencido pelo Espírito Santo porque não estão sensíveis. A culpa é do pastor, a culpa é do apóstolo, não. Às vezes a pessoa tem que dar lugar a Deus. As pessoas ficam presas em segundo as suas vontades. Eu não quero, vou parecer feia se eu tirar esse brinco, se eu tirar essa maquiagem, se eu tirar essa calça, vou parecer uma velha. Então assim, o demônio tranca a rua do orgulho, né? E também as coisas dessa terra,
né? Que a pessoa só usa as coisas dessa terra, né? Pombagira, né? O espírito de prostituição. Ah, quero ficar desse jeito, vai que eu fico feia, parece uma velha de 7 ao pé. Não. Tem o espírito do engano, bota assim, ó. Não, se você trocar, você vai ficar feio. Amém? Então ele está aí para matar, roubar e destruir. Satanás já perdeu, agora quer levar todos nós com ele junto, mas ele não vai conseguir. Isso, meus irmãos, que significa santidade é o caminho. Quer dizer, é para nós santificar, indo naquele caminho. Qual que é o caminho? É Jesus. O caminho é Jesus, meus irmãos, sem o qual ninguém verá Deus. Mas para isso nós temos que ser obedientes. O caminho é estreito, sim. É apertado, sim, mas é para a glória de Deus. Amém? Esse é o ensino, meus irmãos. Qual o significado? Amém? Santidade é o caminho. Quer dizer, santificar no caminho. Deixa o Espírito Santo convencer você que está desse lado aí. Você que duvida, você que não está sensível ainda. Deixa o Espírito Santo te convencer. Nossa, é verdade isso? Mas como assim? Deus vai julgar uma roupa? Deixa o Espírito Santo te convencer. Amém? Não é eu que vou convencer, é o Espírito Santo que vai convencer você. Faz prova com o Senhor em tudo esse ensino que foi dado aqui. Se você não foi convencido por Ele, porque você não foi sensível a Ele, chorar nos pés do Senhor, tira um momento para Deus. Se você não tirar um momento em oração, você não vai ser sensível, Ele não vai falar com você. Sabe como é que Ele fala? Ele fala no teu coração. Ele disse, filho, é verdade. O que Ele falou é aqui, é assim, é assim. Ele fala no teu coração. Amém? Glória a Deus. Esse é o ensino, meus irmãos. Então eu tenho que ensinar as almas a santificar. Eu dou um tempo. Amém? Eu dou aquele tempo. Mas você vê que a pessoa não está vindo, tem um relaxamento ali de estar indo para a igreja, mas não está sendo convencido. Alguma coisa está errada com a pessoa. Alguma coisa está errada. Aí eu vou lá, faço uma outra visita. Então esse é o segredo de ganhar uma alma para Jesus. Limpa e remida para estar escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus, porque no dia do juízo todos os livros serão abertos, uma fileira de livros para todos nós. E aí? Será aberto o livro das obras para todos nós. Amém? Deus abençoe. No dia do juízo eu serei cobrado essas palavras, tudo que foi dito aqui, e foi pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Analisa as escrituras. Amém? Quem quiser o RI, eu passo o RI para quem quiser aí. Amém? Para estar estudando, que tudo que foi falado aqui também está no RI. Amém? Espero que ajudei a igreja. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.